Expectativa versus realidade de hoje, na versão publicidade e propaganda. Na apresentação estávamos eu, Laura Bombazar, Amanda Batagim, na técnica, Felipe Dilke, nos convidados, Gisele Vivan, Letícia Machado e Johanna Toledo. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau! Começa agora a batalha expectativa versus realidade no ringue das profissões. E aí, galera do trampo? Quem tá falando com vocês sou eu, a Laura Bombazar, e minha super friend Amanda Batagim. Dá um alô aí, Amanda. Oi, gente. E a gente tá aqui começando o primeiro Expectativa versus Realidade, o programa mais zoado e sério ao mesmo tempo sobre as profissões. E aí, será que a de hoje é a sua? Só se você se formou pra fazer alteração na arte do cliente, né? Ficou curioso? Sem crise, porque hoje a gente tá falando da publicidade e propaganda! E no lado da expectativa, temos o acadêmico de publicidade e propaganda aqui do Centro FAG, o Johanna Toledo. Bem-vindo! E já aproveita para dar um alô pros nossos ouvintes, Johanna. Oi, boa noite a todos. E do outro lado, a gente tem o time da realidade, que é composto pela Letícia Machado e pela Gisele Vivan. Sejam bem-vindas e deem um alô para os nossos ouvintes. E aí, galera? Olá, tudo bem? O Johanna gosta de ser chamado de Joha e está no 7º período da graduação aqui no Centro FAG. Inclusive, neste momento ele está semi-desmaiado de tanto trabalho para fazer. Então, trata de acordar, porque é você mesmo que vai dar início nesse rolê. Conta pra gente, por que você escolheu publicidade e propaganda? Porque não tinha outra escolha na vida. Não brinques. Na verdade, eu escolhi publicidade porque eu meio que já trabalhava na área. Sempre gostei, desde o meu ensino médio, de mexer com a área de fotografia, com a área de criação e também com a área de marketing. E daí, na época, ainda quando eu estava no médio, eu vim fazer uns cursos na FAG, com o atual coordenador da época, que era o professor Ralph. E ele pegou e ensinou um pouco para mim a mexer nos softwares, a fazer o curso de fotografia. E nisso veio aquela paixãozinha pela publicidade. Só que como eu venho da família tradicional brasileira, era sempre os cursos mais valorizados na família, era direito, era administração, era contábeis, e todo mundo na família tinha que ir para uma dessas áreas. Então eu seria a ovelha negra a fazer publicidade. Então, na época, quando chegou o vestibular, eu entrei na Faculdade de Ciências Econômicas. Daí, lá na Faculdade de Ciências Econômicas, surgiu para mim uma oportunidade de estagiar no Sebrae. E quando eu comecei o meu estágio no Sebrae, eu comecei para cuidar da área de finanças, prestar gestão de finanças. E daí, de repente, como tinha um rodízio lá de cargos e sempre assim, surgiu para mim, quando foi feito o rodízio, eu caí na área de marketing. E quando eu caí na área de marketing, eu fui justamente a gestora do projeto, era uma professora do curso de publicidade e propaganda aqui da FAG. E nisso ela me incentivou, ela sempre falava assim, não, a tua cara é publicidade. E eu estava meio já desanimado com a economia, tinha passado em todas as matérias teóricas, em tudo que envolvia matemática tinha reprovado. E daí gostava da matemática, só que não era aquela coisa assim que quando chegasse uma graduação eu falava assim, é isso que eu quero para minha vida. Daí nisso já estava aquele desânimo do curso. E todo mundo já conhecendo o colegiado de PP, conhecendo um monte de gente, amigos entrando na graduação de publicidade. E daí surgiu aquele desejo, falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. E daí eu tranquei na época a economia e vim para publicidade. Assim. Já a Letícia gosta de ser chamada de Lê e é puro um bebê que acabou de sair do forninho, porque ela está formada há 2 anos pelo Centro Universitário FAG. Hoje, ela está fazendo MBA em Conteúdo para Mídias Sociais e trabalha exatamente com o conteúdo da sua pós-graduação, as mídias sociais da agência Blanco Lima, aqui de Cascavel. Lê, por que você escolheu cursar PP? Então, na verdade, na minha cabeça, desde pequena, eu ia fazer jornalismo, até um mês antes de me matricular em PP, porque uma amiga minha falou assim, cara, desculpa contar pra você, mas jornalismo não é a sua praia, você precisa conhecer publicidade e tal, e aí eu vim fazer uma aula experimental, comecei a pesquisar e tudo mais. Já era decepção da minha mãe, porque o sonho da vida dela eu acho que era que eu fizesse administração, mas não pude estar fazendo. E aí eu falei, vou fazer publicidade. Daí, tipo, eu acho que nos 2 primeiros anos de faculdade, minha mãe ainda não sabia o que é que eu ia fazer, no fim das contas, quando formada, mas agora já tá tudo certo, a gente já se ama de novo e é isso aí.
Já a Gisele gosta de ser chamada de Gica e está na profissão desde 2006, quando se formou na Unipar. Ela já passou pela Miami Ed School e hoje é sócia e trabalha com planejamento da Agência Libre de Cascavel. Então, Gica, explica pra gente por que publicidade e propaganda? Eu acho que eu fui mordida pelo bichinho da comunicação. Na verdade, eu sempre quis fazer artes cênicas. Eu tinha isso quando eu era adolescente. Louco, né? Mas super atriz. E aí eu fui a uma mostra de profissões na UEL. E lá estava tendo esses testes, né? Pra saber a sua aptidão, tarará. Teste vocacional. Né? Esse aí mesmo. E aí deu publicidade e propaganda, ou relações públicas, ou jornalismo. Eu falei, que é isso aí, né? Daí eu fui entender um pouco mais sobre o que era publicidade. Mas na época, eu comecei a faculdade em 2003, então é bem diferente do que vocês, criancinhas cheirando a leite, estão aqui. A minha ideia era só criativa. Todo mundo falava, você é muito criativa e tal. Eu não tinha a mínima ideia, assim. Então eu entrei no curso por isso. E ao contrário, assim, eu não tive nenhuma pressão dos meus pais, porque na minha família, do lado do meu pai, eu fui a primeira a fazer faculdade, terminar uma faculdade. Dos sobrinhos e todas as coisas lá. E do lado da minha mãe tinha minha tia que tinha feito letras só. E eu passei em letras também, acho que todo mundo deve ter feito ou pensado alguma coisa, mas eu escondi da minha mãe que eu fiz o vestibular. E era público ainda. Escondida, aí, sei lá, no último dia, uma pessoa me ligou para dar parabéns porque eu tinha passado. Né? Minha mãe, como assim? Falei, não quero, vou fazer publicidade. Mas aí eu demorei 2 anos ainda, eu fui trabalhar para depois começar a facu. Bom, agora que a gente já sabe por que cada um de vocês entrou na faculdade, nós fizemos uma enquete aqui no Centro FAG pedindo para as pessoas o que elas acham que o profissional da publicidade e propaganda faz. Vocês estão preparados? Medo. Eu tenho um pouco de medo, realmente. A voz do povo é a voz de Deus. Oremos. O que você acha que publicitário faz? Sei lá, faz propaganda. Ah, cria propaganda. Acho que tudo que é vinculado com mídia, divulgação, é relacionado ao trabalho do publicitário. Não faço ideia. Propaganda, não sei. Publicidade. Ele vende, é um vendedor. O que você acha que publicitário faz? Publicitário cria propagandas. Publicitário faz marketing, faz publicidade, vende produto, vende serviço. E aí, Joha? Vende pombo. Depois dessa chuva de sei lá, tu tá se sentindo inspirado pra se formar? Só tô pela formatura ultimamente, assim, que a gente tá vivendo só pra terminar o curso. Lê, nesse pouco tempo de formada, você já se deparou com pessoas assim? Várias vezes. Muitas vezes, na verdade. Todo mundo... Ninguém, na verdade, sabe o que a gente faz, é isso. É que a gente gosta de fazer surpresas, entendeu? Então, como ninguém sabe, a gente nasceu pra fazer coisa surpresa, é isso. Nasceu pra fazer tudo, né? Isso. Gica, você que tá há mais de 10 anos na profissão, já passou por alguma situação assim, que as pessoas não sabem o que tu faz? E quando essas pessoas são clientes, como lidar? Na maioria das vezes, né? Os clientes nunca sabem, assim. Sempre, né? Eu acho que é o seguinte, tem aquela ideia, e até todos antes de entrar mesmo no curso, também acha que é só a parte criativa do final, da propaganda que está na TV, da jornal, rádio, e agora, né, de certa forma, em toda hora nas redes sociais. Mas eu até esqueci já a pergunta. Se eu me deparo com as pessoas, né? As pessoas sabem que Mas você é faz. normal. E o cliente, assim, às vezes eles não têm dimensão do que a gente faz, de todo esse trabalho estratégico. Porque, assim, o Joha fez economia e tal, e não é muito diferente das coisas que a gente tem que saber também, entender de preço das coisas, de como está o mercado, a alta do dólar, isso influencia muito no nosso negócio também. Saber o que o nosso cliente precisa vender, onde ele precisa vender. Então, sinceramente, assim, antes do trabalho criativo do publicitário, a gente tem um trabalho estratégico, que daí não é uma coisa assim que tenha louros, né? As pessoas não veem tanto, não é tão engraçado e nem divertido. Mas é o que movimenta e leva a publicidade mesmo. E que é a parte mais difícil, eu acho, assim, né, Gica? Por causa Sim, que é a que eu faço. Obrigada. um comércio normal, assim, a gente vai falar de produto para vender, até o pessoal fala assim, a publicidade vende.
eles têm a ideia que a gente vende um produto físico, mas a gente chegar e tentar vender uma ideia para um cliente, que é algo que ele não tem palpável, acho que é a parte mais difícil que tem para você tentar convencer alguém. E a maioria Então, das vezes essa ideia, ela não vem nem com desenho, assim, né? Não é o lance do faz o desenho aí pra eu ver, ou... Porque eu até brinco às vezes, eu não posso chegar num açougue e pedir, viu, eu quero aquele pedaço de carne ali, se eu não gostar, eu vou devolver. Na publicidade isso acontece o tempo todo. Você cria, você faz, você... E aí a pessoa só resume a gostar e não gostar, entendeu? E aí que a estratégia vem. Porque não é só o que eu gosto ou o que o meu cliente gosta. A gente está vendendo, a gente tem que encontrar público. E aí que fica um pouco complicadinho. E demora bastante para eles entenderem também todo esse processo. Porque ele acha que ele vai chegar na agência, contratar você, em 2 semanas você vai estar fazendo o Instagram dele rodar. Ele vai ter um retorno de milhões, né? E aí você explicar que tem um planejamento, que, né, que todo um estudo em cima e tal, realmente é... E além de esperar os milhões, normalmente é qual a verba? Nenhuma. Não, vai fazendo aí. A gente faz, né? E aí a gente faz. Jô, a gente também quer testar se você tá ligado nas matérias lá do início do curso. E para isso a gente quer saber qual que é a diferença entre a publicidade e a propaganda. Já que muitos ali na enquete falaram que vocês fazem a propaganda, né? Então qual que é a diferença? Eu aprendi isso de uma maneira muito fácil. Propaganda é quando eu tenho que comprar alguma coisa. Publicidade é quando eu tenho que fazer algo de modo geral. Então, quando eu invisto... Eu compro um espaço numa TV, como eu compro um espaço no jornal, é propaganda. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, um card para rede social, fazer algo assim que às vezes não envolve um dinheiro e uma inserção de mídia, é publicidade. Letícia e Gica, vocês concordam? Bom, é que como eu sou da época em que só tinha mato, né? É um pouco diferente, assim. Claro, é muito engraçado. Na verdade, eu tô nessa transição aí, né? Eu não sou tão velha assim, gente. Vocês não estão me vendo, mas depois vocês procurem, tá? Um rosto maravilhoso. Mas eu comecei Gisele bem... Vivan, segue lá. Segue lá. Mentira, sou chato pra caramba. Eu comecei quando... Para vocês terem uma ideia, tinha máquinas analógicas na faculdade, só a máquina digitava era com disquete, tinham só 3 fotos, então... Isso lá em 1950, né? Mais ou menos isso aí mesmo. Acho que eu era jovenzinho. Entendi. Isso a Guaianazes deu aula para ela na publicidade. Quem? Nissan, Washington Oliveto. Eles aprenderam comigo. Mad Men foi inspirado nela. Total, só não fumo daquele tanto. Mas para mim, assim, na verdade a propaganda... Ela vem ela é da religião, que é propagar uma ideia. Então, você leva isso para muita gente. Só que, no fim, as coisas todas se misturam. Publicidade, para mim também, hoje, se alguém explica, fala, gente, é o que tá aí. Tudo, sabe aquela frasinha aí? É tudo que tá aí. É isso. Porque tem muita gente que fala também marketing, sendo que a publicidade, né, e a propaganda, ela é uma parte do marketing. Então, mas acontece muito de virar o menino do marketing, a menina do marketing dentro da empresa e que tem que fazer tudo. Então, eu acho, assim como eu acho que no jornalismo também tem algumas dúvidas em relação às áreas, né, essas denominações dentro da publicidade, das agências, do mercado, elas se misturam, assim. Eu concordo com a Gica. Mas o dicionário, ele é maravilhoso. Para quem quiser procurar lá, agora vou procurar no Google aqui. Entendi. Então, cada um aqui começou a faculdade por um motivo diferente. E pelo que a gente ouviu aqui nas apresentações, isso mudou. Gica, o que você planejava fazer quando entrou na faculdade? Atriz, modelo e apresentadora. Isso é até hoje, né? Olha, então, quando eu entrei, cara, eu achava que eu ia ser a próxima Washington Oliveto. Porque, na verdade, pra mim, quando eu entrei, só existia, eu achava assim, que a criatividade, eu queria fazer VT, eu queria ter ideias legais de VT e nananã, e eu ia ganhar prêmios muito loucos. Aí eu entrei na faculdade, comecei a descobrir outras áreas. Eu tive a sorte, né, de fazer o meu estágio na agência experimental, então... Eu fiquei 2 anos na agência experimental e passei por todas as áreas lá dentro. Atendimento, mídia, planejamento e até na criação me meti lá, mexendo naquele programa maravilhoso, que não podemos falar o nome várias vezes, senão ele aparece aqui. Tem algum nome para essa função de passar por várias Prostituição, funções? Mentira. Mentira, estagiário. Volta. É estagiário, na verdade, eu, na verdade, como eu não sabia ainda, eu tinha esse lado criativo, mas eu não era...
diretora de arte, eu não era designer, né? Essas coisas, designs. Aí foi importante para que eu me encontrasse. E aí eu conheci o planejamento, que ele podia ser estratégico e criativo. E foi onde eu me apaixonei, por isso que eu fui fazer depois a Miami Ed School, que na verdade não foi um emprego, era um curso, tá, gente? É muito foda, mas vamos lá. Foi por isso. E aí eu me descobri e depois, quando eu comecei meu primeiro emprego, que eu descobri o atendimento da forma hard mesmo. Que não importa qual área da agência você esteja, você vai ter que trabalhar de algum momento no atendimento. Com o passar dos anos, dos tempos e da vivência, eu comecei a trabalhar numa área que não era muito explorada dentro da publicidade, que é o planejamento estratégico voltado para a legislação, para a licitação pública. E daí aí é uma área que se tornou meu xodózinho, meu amorzinho. E para você, Jô, o que você queria fazer no início quando você entrou na faculdade? Então, quando eu entrei, eu era apaixonado pela fotografia. Sempre fui apaixonado pela fotografia desde pequeno. Então, quando eu entrei, meu maior anseio era começar as aulas de fotografia, aprender mais sobre fotografia, para na minha vivência trabalhar com isso. Só que daí, paralelo a isso, eu trabalhava com a área de marketing, então também tinha esse desejo de aprofundar mais essa área. Quando eu comecei a trabalhar mesmo dentro da área de publicidade, em uma agência de propaganda, foi nessa área de planejamento e de marketing. Só que com uma vertente um pouco diferente, porque daí a agência que eu trabalho tem um atendimento muito grande de órgãos públicos e eu comecei a me apaixonar pelo planejamento estratégico voltado para órgãos públicos e para licitação pública. Então ali também misturou daí a legislação publicitária e hoje se tornou mais meu xodózinho assim essa parte. Nossa, Deus te abençoe. Amém. Chegou a tua vez, Lê. No início da faculdade tu queria uma coisa e no final outra? Na verdade, eu quis várias coisas da vida, assim, ainda quero. Mas eu sempre gostei muito de falar e eu sempre gostei muito de pessoas e me relacionar com elas. Então Corajosa, eu achava né? que... Mas enfim, Credo. Eu sempre achei que Credo, que delícia. sempre achei que o atendimento, assim, era mais a minha vibe, justamente por isso. Porque se tem uma coisa que eu não curto muito é ficar presa, assim, tipo, na frente do computador por muito tempo. Então eu sempre tive essa ideia. Só que aí você conhece a criação, daí você vai, daí você se apaixona, e aí você vai indo, entendeu? E dentro de tudo isso, assim, hoje eu não trabalho com atendimento. Gostaria de trabalhar... Não sei dizer, assim. Fica a dica aí, hein? Não, mas não sei dizer, assim, mas não mudei de pensamento real oficial, sabe? Mas eu conheci outras áreas e me apaixonei por elas. Nós pedimos para que alguém da família dos nossos entrevistados de hoje nos dissesse o que eles acham que a Gica, o Joha e a Lê fazem no trabalho. E como já dizia Senhorzinho Malta, interpretado pelo Dr. Lima Duarte em Rock Santeiro lá em 1985. No tempo que a Gica estava na faculdade. Quem vai começar o Tô Certo ou Tô Errado de hoje é a avó da Lê. Solta o verbo, Dona Maria. Eu imagino que você está fazendo trabalho sobre as pessoas, fotografia, desenho, aquelas fotos para pôr nos mural, não é aquilo? Para mim, eu acho que é isso que você faz. Publicidade, eu acho que é isso aí, né? Fazer uma revista, fazer os áudios, colocar imposto, né? Ver os velhos ficar mais novo, mudar a careta. Lê, quantas caretas de velhos você já mudou? Várias caretas. Inclusive, agora a minha meta é descobrir um aplicativo que ela consiga mexer pra ela poder tirar a cara de velho. E é isso mesmo que você faz no dia a dia? Sim, com certeza. É exatamente isso. Ela me perguntou, tá certo, filha? Eu falei, tá, vó, é isso aí que eu faço. É isso tudo, aí. Né? É tudo. É tudo isso, vó. Realmente, fico colando umas coisinhas no mural e tudo mais. Mas agora é sério, Lê. O que você faz no dia a dia no trabalho? Hoje eu trabalho somente com redes sociais, né? Então, a parte de planejamento e gerenciamento das mídias e tudo mais. Então, eu tô mais dentro dessa área agora. A realidade de quem tá treinando uma função na faculdade é muito diferente da realidade de quem tá numa agência? Bastante. Eu achei, pelo menos. É porque você cria na sua cabeça várias expectativas quando você tá na faculdade, né? É tudo lindo, assim. Na verdade, você sofre, tipo... Mas aí você não tem noção que quando você tá lá, tipo, de cara com o cliente realmente, entendeu? Você não vai ter, tipo, 10 dias pra você entregar um
planejamento de 2 posts, entendeu? Que é o que você tem na faculdade. Lá não, é o cliente aqui, ó, eu tô aqui em tal lugar, eu quero um post agora. Você pode postar agora mesmo, nesse momento? É isso, entendeu? Então é bem diferente. Tá ouvindo a expectativa? Sim. Eu posso dar minha visão sobre essa Pode, parte agora? Claro que pode. Então, no meu caso, como eu trabalhei e eu estive na agência experimental, eu não senti tanta diferença, assim. A única diferença é que você comecei a receber, né? Antes eu ia sem... Pagava, inclusive, para poder ir. Mas eu tive a sorte, eu acho, de atender clientes reais. Então, eu tinha, né? A gente tinha isso. E até dentro da faculdade, aprender sobre planejamento, essas coisas também me deu uma base muito grande. E até quando eu entrei na Blanco, tá? Que eu trabalhei a primeira vez na Blanco aqui. O meu TCC me ajudou por muito tempo, assim. Ele era uma base para eu conseguir fazer algumas coisas, usar como estratégia ou como base para poder apresentar para cliente. Eu cheguei, a primeira coisa que eu tive que fazer foi pesquisa. Meu Deus, tem essa área também, tá? Ainda bem que agora existe especializados, mas Então, você imagina, eu liguei pro Brasil inteiro para fazer a pesquisa, eu não lembro qual era o produto mais, mas enfim. Então, o TCC me ajudou muito, assim. Então, porque ele era real, com um cliente real, e isso valeu, entendeu? Então, às vezes eu acho, assim, que... Sim, claro, a gente, na faculdade, a gente pode criar sem ter problemas, né? Você usa mais a imaginação e quando você não tem problemas, é mais fácil criar, é mais fácil ser criativo. Tem verba também. Isso, aí você entra no mundo real, daí, no caso, no mercado, você se depara com várias coisas. Público, a aceitação do próprio cliente, o cliente tem algumas coisas que ele... Né? Hoje o meme está muito aí, mas tem cliente que não aceita. Você tem outras questões, religião, né? E política. Né? Então, não é tão fácil assim, não é só piadinha. Tem muita coisa antes, assim. É isso. É normal esquecer o tema do TCC depois de tantos anos? Eu ainda lembro o cliente que eu atendi, uma coisa bem louca. Ah, tá. É que você falou ali que você não lembrava o produto, era não, do não, TCC? o produto não foi do TCC, foi da primeira pesquisa que eu fiz dentro da agência. Ah, tá. Eu tinha entendido que era da pesquisa do TCC. Não, eu fiz de boi, gente. Vocês acreditam? Boi de PO, puro de origem. Esses boi que valem 1 milhão. Corajosa, assim. Né? Corajosa. Ia pras festas, os bagulho dos caras tomar uísque. Não, pouco, né? Fez de boi, por que eu vivia com os agroboys? Sempre tive aí uma afinidade. Vamos ver a Tati xadrez aí hoje, aqui é a parte da publicidade. Olha ali também, ó. Por que você não veio de xadrez, Léo? Ela tá de preto. Ah, Letícia, você tá fora do padrão, Letícia. Ninguém me falou que era pra vir de xadrez. Não recebeu o e-mail. Não recebeu, Letícia. Faltou esse e-mail pra mim. Fica aí a dica. E agora a vez do pai do Jorra. Solta o verbo, seu Carol. Publicidade é esse que nem você trabalha com a parte que nem a pessoa tem, que nem eu tenho uma empresa e daí eu preciso de uma pessoa que divulgue a empresa e daí vai lá e divulga, por exemplo, a clínica vai lá e vai mostrar os médicos, as pessoas que estão trabalhando para mim. Jorra, e aí? Quantos médicos você já mostrou hoje? Hoje nenhuma, já mostrei produtos para médicos a dizer chega hoje também. Não, mas a gente brinca assim, mas eu acho que meu pai ele acabou aprendendo o que eu faço de tantas vezes eu pegar e falar para ele que eu não faço aquilo que ele sempre manda, porque eu acho que eu faço. Porque já aconteceu ele tem muito de mandar as mensagens de bom dia, né? Daí, bom dia, um excelente dia, muitas vendas para você hoje. Daí eu, pai, mas eu não vendo diretamente, eu tenho que fazer os clientes vender dele. Ah, é verdade, essas coisas assim. E daí, depois de tanto a gente explicar, com muita calma, até no 4º ano da faculdade ele aprendeu agora. Então, o que exatamente você faz? Hoje eu trabalho com a parte de planejamento estratégico e também com a parte de licitação para órgãos públicos. Então, toda a parte de legislação que envolve um atendimento de um órgão público, desde a leitura de um edital, desde fazer todo o que a gente chama os planos de comunicação, tudo que enquadra dentro das regras do edital para angariar uma conta de um órgão público. Então eu trabalho com esse segmento, que é uma área ainda que eu digo que é o terror de todo mundo, que legislação publicitária, cada 100 publicitários, 1,5 gosta ainda.
Tá Não, repreendido. só para dar uma ideia de quantas folhas tem um edital, assim, pra galera entender o que você tem que ler, porque... Quando é o menor, assim, é mínimo de 60 folhas. Cheio de regras Regras ainda, que às vezes você passa um detalhe, alguma coisa ainda, e daí esse detalhe depois pode custar caro para você, porque daí a pressão da criação, que daí fez todo o trabalho dela e não errou na criação, mas você errou lá na leitura. Daí... Ah, que bom levar uma agência nas costas, né? Melhor, Assim é fácil. você faz isso durante o dia, né? À noite chora nos corredores pela Fagner, TCC, Também. essas Tá coisas. desmaiado, né? Também, e ainda escolhi meu TCC fazer também na área de legislação publicitária. Nossa, que não parabéns! Não, tem gente que realmente... Oremos, irmãos, E oremos. precisa fazer uma coisa mais fácil. Sabe mais aquelas simples. novenas que as vó faz? Vamos começar por ele, gente. Eu Eu acho necessário, realmente. Eu queria dizer que nem orientador eu tinha ainda no curso, então até hoje estou sem orientador. Não quero. Antes de você terminar a faculdade, eu acho que você acha um, né? Tomara. Pra gente abrir a mentalidade, assim, pros acadêmicos de publicidade e propaganda, você que tá mais próximo deles, que tá no último ano e tal, é difícil entrar no mercado de trabalho? Conta um pouquinho da sua experiência de acadêmico já no mercado de trabalho pra gente. Difícil não é, mas você tem que meter a cada tapa. Eu digo assim que quando eu comecei publicidade, quando eu estava no Sebrae, e era o meu contrato no Sebrae ligado ao meu curso que eu fazia, quando eu tranquei a faculdade, eu tive que fazer um curso, tive que sair do meu emprego atual. Então, quando eu comecei na FAG, eu peguei e meti a cara em tudo. Então, igual a Gica falou, que ela começou na agência experimental, então eu me inscrevi já no primeiro mês, quando saiu o edital para a agência de experimental, já gostando de ler edital desde o primeiro. Então, eu já peguei e me inscrevi na agência experimental. Na época, fiquei um pouquinho, depois surgiu a oportunidade, mandei meu currículo para várias agências e acabei sendo chamado daí na que eu trabalho hoje, desde o meu primeiro ano da faculdade. Então, nos meus primeiros meses de curso, eu já meti a cara a tapa e falei assim, vou pro mercado. E existe uma demanda muito grande, só que a gente hoje não encontra... Até eu brinco com isso, por causa que hoje o pessoal entra naquele mundo de ilusão, de achar que o mercado é a mesma coisa que a gente aprende na teoria. E não é, às vezes você tem que começar lá de baixo, na recepção de uma agência, ou trabalhar sendo estagiário, para depois você chegar num cargo que vai ser respeitado. E o pessoal não, o pessoal já quer chegar com o pé na porta da agência e eu quero ser o diretor de criação dessa agência, eu quero ser o cara que vai chegar ali e vai mandar no negócio. E acaba não sendo isso. Então tem muito dessa dificuldade. A Gica, como dono de agência, acho que vai poder falar mais sobre isso. Tem umas estagiárias aí. Não, mas eu acho que tem os dois modelos, sabe? Eu também, na agência, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. Eu tive, na verdade, com gente que já estava formada há algum tempo e que não sabia o que queria, mas com a galera que está estudando, assim, que a gente também, na agência, vem com vontade de aprender o nosso lado e também nos passam coisas que, às vezes, como a gente também está longe da parte acadêmica, a gente para um pouco de estudar, sabe? E isso é importante. Eu acho que dá para fazer as duas ligações. Quanto à entrada no mercado de trabalho, eu acho que falta um pouco de... não é experiência, mas vontade, talvez, assim. E realmente, você vai começar por coisas, assim, aprender a mandar uma produção para gráfica. Que tipo de papel? Isso é uma coisa que Isso eu aprendi só quando eu entrei, foi com a Eliane, que até hoje faz parte lá da Blanco, 13 anos de agência. Basicamente, ela podia... patrimônio. E eu aprendi demais com ela, sabe? Então, papel, formato de mídia e tal. Isso você vai aprendendo, tem que ouvir demais. Eu acho que a gente tem... Você disse, eu gosto de falar muito. E aí, quando a gente entra no mercado, a gente descobre que a gente tem que ouvir mais do que falar. E para ajudar essa galera, assim, que sai da faculdade e sempre fala, meu Deus, e agora? Que tá perdida, não sabe bem para onde vai, como que as agências podem ajudar essas pessoas a talvez encontrar um caminho? Como vocês lidam com profissionais assim? Porque eles precisam entrar no mercado de trabalho, né? Para ter um emprego, para ter renda e essas coisas. E como que vocês ajudam ou falam, olha, talvez seu lugar não é aqui, talvez seja em outro lugar? Na Libre, normalmente, é que nossa equipe é bem pequena, assim, então a gente não abre muito. E
a gente teve poucas mudanças, assim. O mercado das agências, ele é bem rotativo, né? Muda muito, a galera vaza, assim. Mas a gente também teve sorte. A Thaís trabalhou com a gente, a Thaís Vilaca trabalhou com a gente 4 anos, e ela saiu porque o tio, aquele chamou para que ela cuidasse da agência, que também é da família dela, então ela achou que estava no momento, e ela diz assim, poxa, eu aprendi demais com vocês. E aí entrou o Gabriel no lugar dela agora. O Gabriel é estudante, está no último ano. Também é acadêmico. Ele é acadêmico. Só que ele veio com uma bagagem muito grande, sabe? De direção, de criação. Precisa ser lapidado, tá? A gente ajuda ali. No nosso caso, a gente remunera mesmo, sabendo como que está no mercado e pelo volume de trabalho. Eu vejo assim, você às vezes tem que entender que vai começar aprendendo e isso vai crescendo. A Dani, que também tá no último ano aqui, ela começou a trabalhar com a gente como estagiária também, depois ela foi efetivada e vai crescendo, entendeu? Ela vai aprendendo e, da mesma forma, vai ensinando a gente também. Então, o que eu acho que tem que fazer é ter foco, assim. Se você ainda não sabe a sua área, você vai ter que estagiar. Então, estágio talvez não seja uma coisa que você vai receber muito. Mas se você já sabe o que quer, é foco nessa área e mostrar os seus diferenciais. Buscar especialização também, sim, né? Não sim, é bem importante. Sai da faculdade e acabou de estudar. Não dá, nem dá. Tem que continuar. Eu vivi uma experiência bem diferente, porque eu fiz estágio aqui na FAG, na agência experimental. Aí eu entrei numa agência para ser auxiliar de criação. Fiquei acho que uns 2 meses só, daí não deu certo. Aí eu fui para uma outra agência fazer criação também. Aí, de repente, eu assumi o marketing de uma empresa e ninguém lá dentro sabia o que era. Assim, do você nada. Sozinha. Sim, mas é que foi assim, foi exatamente eu assim. Eu e minha equipe, foi assim, eu mesma. A agência que eu tava ia fechar, e aí um dos clientes ligou pra menina lá que mandava lá e falou assim, eu quero falar com a menina que faz as artes. E aí eu fui. E você era a menina das artes. Eu era a menina das artes. E aí eu fui, tipo, ele não tinha noção do que ele precisava, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Meti a cara e fui, entendeu? Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos lá. E aí eu tive que descobrir tudo que eu tinha que fazer para aquela empresa. Ele tinha que entender que eu estava descobrindo. Então foi um processo muito legal. Tipo, eu digo que eu cresci demais fazendo isso, porque eu meti a cara e fui. E o massa é que eu chegava em casa e eu falava, gente, eles acreditam no que eu faço. É isso, eu tô falando que tem que fazer isso. E, sabe, tipo, foi um aprendizado, assim. Tive que desenvolver todas as minhas áreas, né? Tipo, pesquisar, planejar, direção de arte e tudo mais. Eu acho que eu tive um estagiário por 1 mês, ou menos que isso. Foi legal. Chiquérrima mas foi legal. Mas eu ainda era estudante, foi bem legal. Enfim, aí, tipo, acho que foi por 1 mês. O resto era tudo eu e eu. Claro que o dono da empresa me ajudava muito, graças a Deus. Mas foi de meter a cara e falar, vou tentar. Mas eu acho que, nesse caso, aí você era estudante, então, quando você entrou. Estudante. Então, essa é a diferença, entendeu? E a mesma coisa do Jorra, vocês já buscaram durante a faculdade, de certa forma, tá tudo fresquinho ali. Você consegue aplicar ao mesmo tempo que você está aprendendo ali. Uma das coisas que eu me arrependo muito quando eu era estudante é de não ter ido atrás de estágio fora, entendeu? Da cidade. Eu morava em Umuarama, né? Não foi aqui, a faculdade em Cascavel. E por quê? Ai, tô de férias, tô cansada. Cansada porque eu tipo, também tinha essa sorte, né? De morar na cidade. Meus pais eram de outra cidade, eu morava lá, pude fazer todos os estágios sem precisar receber mesmo, porque ainda bem que meus pais estavam ali sustentando a criança. E eu não bebia. Não pegava dinheiro para xerox. Mas eu me arrependo disso, porque quando eu fui para São Paulo, eu achava que eu ia ser vou pra lá, vou ser contratada, porque eu sou demais, eu sou muito criativa. Você chega lá, olha, não posso nem falar um horário desse, o que você é para as pessoas de lá. E aí, eu conversei com fui em alguns lugares que eles diziam realmente isso. Quando a gente chega lá do interior, nós estamos muito atrás de quem está estudando lá. Então, né, que estuda na ISPM ou na FAP. Então, isso mudou, isso é uma coisa que eu me arrependo demais. E se eu posso dar um conselho para os estudantes, já comecem durante a faculdade. Se você não precisa trabalhar com isso, vai nas férias, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai, enfim,
ou até nas próprias agências aqui da cidade. Alô, acadêmicos, favor prestar atenção. Obrigada. Isso. Então, e aí no estágio, com certeza você começa a se conhecer e conhecer as áreas, entendeu? E aí, é isso. Já vira uma estrela. E daí também, como você vai fazendo os estágios, você também já vai vendo para que área que você quer. Você vai para a criação, não me dou muito bem aqui, vou fazer um estágio em outra área. Assim você também vai descobrindo, né, o que em que área você se dá melhor, o que você se identifica mais, né, também. Com certeza, é isso. E por último, mas com aquele clichêzão de não menos importante, vem a avó, o vô e a mãe da Gica. Mas é uma galera, hein? Venham pro ringue, vovó Anitta, vovô Agenor e mãe Marisa. Gisele, como que eu vou falar isso? Você faz... não sei. Você faz churrasco no seu dia a dia, você fica no computador o dia inteiro, digitando, trabalhando, não sai do quarto, fica nervosa, manda todo mundo tomar no c... Minha neta, Gisele, ela é dona de uma publicidade. Ela faz propaganda de comércio, indústria. Ela é excelente nesse serviço. Vovó, né? A avó é tudo. Ai, deu pano pra manga aqui pra nós. Eu não entendo muito o serviço dela, só que ela gosta muito do celular e computador. Ela trabalha muito bem. Tá bom? Minha filha, ela é muito esforçada no que ela faz. Ela tem uma agência e ela é muito capacitada para tudo que ela faz na vida. Beijo, minha filha. A avó tá cagando de rir. Agora a gente sabe por que é assim. Né? Vocês viram pra que Vocês viram pra que eu puxei? E fica a dica aí, tá, gente? É minha mãe e minha avó que tá falando, meu avô, então, por favor, me contratem. Gica, além de ser dona de empresa e maravilhosa, como a avó Anitta disse, você também trabalha? Eu fico o dia inteiro no computador só. E isso que o meu avô falou, fica no quarto, porque às vezes eu vou pra Goiôerê, né, na casa dos meus pais, e trabalho lá do meu quarto. Porque dona pode, né? Trabalhar fora. E ele fica isso, mas não sai do quarto. Mas tô trabalhando. Bosta nenhuma. Então, normalmente falo, tá, mas eles, né, acham que porque não tá aquele suor, que ninguém sabe que derrama, às vezes, em locais muito complicados, mas não acha que, né, meu avô, imagina, ele tinha roça de café, então mão limpa pra ele não é trabalho, mas agora ele tá entendendo. Às vezes ele me xinga que eu tô com o celular na mão, mas tá tudo bem. Mas ainda assim eu tô na dúvida, porque a tua mãe disse que você faz churrasco e fica no computador o dia inteiro. Ela também comentou que você não sai do quarto. Você realmente trabalha? Não. Na verdade, quem trabalha é o Jefferson e a Ju, entendeu? Entendi. Eu sou só a carinha bonita da... entendi. Eu faço churrasco, gente. Me contratem também, final de semana. Faço um churrasco maravilhoso, tenho provas. Buffet Gica. A gente vai esperar aqui, né, depois daqui do nosso encontro. Vamos esperar o convite. Ter, né, também. Pode ser de repente, né? É só comprar carne que eu faço. Agora me veio uma dúvida. Ser dona de agência é isso mesmo que a mamãe Marisa super sincera disse? Ficar nervosa e mandar todo mundo tomar naquele lugar abençoado? Eu mando a minha família, o meu cliente não, tá, gente? Eu mando... Vontade não falta às vezes. Olha, os meus clientes não. Alguns que eu já tive no passado, sim. Os atuais não. Mas eu tô tentando mudar, mas eu sempre fui um pouco nervosinha mesmo. E, bom... A nossa estagiária tá aqui, às vezes ela me escuta dando uns xinguinhos assim, meio... Porque às vezes a gente tem que extravasar, mas eu extravaso na agência mesmo. E... Fazer o que, né, gente? Boca suja que chama, Vani Boca Suja. A gente também quis entender como os acadêmicos de publicidade e propaganda se sentem no primeiro e no último ano da faculdade. E foi aí que nasceu o... Calouro versus Veterano. Agora a gente vai ouvir os calouros do primeiro ano. Maria Eduarda Pereira, Jaqueline Tavares, Maurício Souza Costa e Maria Eduarda Fontanella. O que você está esperando desses anos de faculdade? Eu espero adquirir bastante conhecimento, saber um pouco como é o mercado de trabalho, ter bastante prática, né, pra não quebrar a cara lá na frente. E você tá animada ou tá desanimada agora nesse primeiro período?
Ah, o primeiro período sempre é bastante teoria, assim, mas tô animada. Eu espero aprender mais coisas da área, descobrir um pouco mais sobre a profissão, né? Porque tem bastante aula teórica, só que eu pretendo ter mais aulas práticas para ensinar mesmo a mexer em design, fazer vídeos, edição, Photoshop. E é isso que eu espero aprender mais. Olha, o que eu tô esperando mesmo, eu ainda tô me perguntando sobre isso. Mas eu trabalhava na área já um pouco, então eu vim mais para cá para desenvolver um pouco mais sobre o assunto, no caso de publicidade, mais especificamente, né? E botar em prática tudo que eu aprendi durante a faculdade, durante esses anos todos. E espero que passe bem rápido também. Bom, eu fiz 1 ano de Direito, então eu não sei exatamente o mercado de trabalho, como é que funciona. Eu tô aqui para descobrir mais o mercado de trabalho. Eu faço estágio segunda e terça na GESIM e a gente está descobrindo como é que funcionam as coisas na TV FAG. E tá sendo bem legal até agora. A gente espera para a faculdade que a gente saia daqui trabalhando muito bem, com um mercado de trabalho muito bom. Então, agora a gente quer saber, quem de vocês se sentiu assim no primeiro ano? Com essa insegurança, não sabia mesmo direito o que estava fazendo? Esse lance de achar assim, quero aprender a editar vídeo, a mexer nos programas, isso, na verdade, não é o principal da publicidade. Na verdade, é longe disso. Você aprende essas áreas, você sabe que existe, mas depois você vai se especializando. Não é o objetivo do curso, que é justamente fazer com que você pense estrategicamente, conheça todas as áreas, né? Mas eu tinha certeza que eu ia fazer vídeo. E era isso. Aí quando eu chegava, eu falava, mas eu não vou editar, os caras que editavam. E era fita cassete, gente. Reforçando a ideia que ela fez em 1950. Não tinha... era fita cassete, eu tinha como é que chama? Um negócio do vídeo lá, de 7 cabeças. Os da dica eram os dinossauros, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas eu acho que sim, acho que todo mundo fica esperando, assim, né? Super, eu quero fazer um monte de coisa, quero aula prática. Aí você fala, nossa, não, tem que ter a teórica, com certeza, né? Aproveitando o gancho, quem foi você no primeiro ano, Gica? Eu pesava 10 quilos, de verdade, eu era muito magricela, não bebia. Era uma coisa maravilhosa. Mas eu era aquela que tava com muita energia, assim, eu me metia em tudo e tal. E isso às vezes causava até alguns problemas, assim, como pessoas me odiarem até no final do ano, até no final do curso. Acontece todo curso. Haters. Que eu posso fazer, né? É o preço da fama. Mas eu era encapetada e, na verdade, eu fiquei até o final, assim. Lê, como você se define quando você estava no início da faculdade? Curiosa. Eu era muito curiosa, eu queria saber tudo, eu queria descobrir tudo. E era isso, entendeu? Tudo que aparecia tava eu, porque eu queria saber como era. Assim, como eu falei, eu decidi tipo assim, 1 mês pra frente, eu decidi o que eu ia fazer, então eu realmente entrei sem saber e eu queria descobrir tudo no primeiro ano. E era isso, era meu objetivo. E descobriu? Não. Até agora eu estou procurando, mas estou procurando, na verdade, mas é isso. E aí, Joha? Saudades do primeiro ano? Quem era você? Eu era o animado da turma. Eu gostava de, tipo... Nossa, como as coisas mudam, né? Eu era o animado da turma. A gente percebe no tom de voz como ele é tipo, você está animado? Eu tô animado. Tô super Mas é verdade isso, porque acho que quando a gente entra na faculdade, a gente entra com a vontade de aprender tudo, assim, é tudo novo pra gente, né? Eu já tinha a bagagem de saber como que era o âmbito acadêmico. Então, quando eu entrei, eu cheguei, sentei, não dá pra mostrar aqui, mas eu cruzei meus braços, sentei na ponta da cadeira e olhei pro professor. E o professor, na época, eu acho que sem mancada, eu acho que era no meu primeiro dia, eu tomei o maior susto da minha vida. Porque eu achei, vou chegar, já sei como que funciona a faculdade. Ele olhou pra minha cara assim, eu não venho aqui na faculdade pra dar aula pra aluno que chega, cruza os braços e fica olhando pra minha cara. Eu falei assim, eita, cuzão. Olha o horário, menino. Daí eu falei assim, o que eu tô vendo? Por causa que foi muito diferente, uma mudança pra mim, porque na faculdade pública a gente tem que ser autodidata. Não que na faculdade particular a gente não tem que ser, a gente tem que buscar esse conhecimento. Mas a gente tem um amparo muito maior. Então, pra mim, foi uma mudança muito grande e também conhecer essa vivência ali e experimentar tudo novo. Então, foi sempre você pode perceber a diferença do calouro pro veterano, é o caderno. Primeiro ano é caderninho limpinho, bonitinho, novo. Tudo anotado. Tudo. Tem pochete lá com lápis, caneta. Último ano...
É o Nem caderno mochila que a gente traz. É. Nem mochila. Com os Até livros, hoje, né? Meu material hoje em dia é minha carteira, meu celular e Tem, a chave do tem carro. celular. É isso. Na minha época... Era o quê? Era eu pagava R$7 pra ter 200 mensagens torpedos por mês pra poder mandar pros amigos. E não gastar com qualquer um, né? Não, era muito bem pensado. Era só os crushes, né? Agora a gente vai ouvir os veteranos do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda aqui do Centro FAG. Eles já estão quase saindo da faculdade. Eles são a Natália Todeschini, a Daniela Roloff e o Vitor Fac. Eu só espero sobreviver, tirar uma nota boa nos TCC e chegar dia 17 de janeiro, que é que eu quero colar grau logo, que eu não aguento mais esse negócio. Eu espero conseguir me formar, tirar uma nota boa nos TCCs, individual em grupo, que eu não abro uma startup até o final do ano e assim como a Nath, chegue dia 17, porque ninguém aguenta mais ir pra FAG. E é isso, sobreviver até dia 17 para finalmente colar grau e falar: meu Deus, eu formei. Cara, eu espero chegar no final da faculdade vivo, já é um progresso, sem surtar e de preferência que eu não vire coaching assim que eu me formar. Se tudo isso der certo, cara, já... Lei e Gica, vocês sentem mais saudades do primeiro ou do último ano? Não sei dizer, assim. Eu fiz bons amigos na faculdade, eu aprendi muita coisa, me diverti demais. Mas eu acho que o último ano marcou, assim, sabe? Foi louco. Por quê? Porque, assim, na verdade, quando eu fiz, a gente tinha 4 meses sem aula, basicamente, para poder fazer o TCC, para terminar o TCC. Então Vocês era não só... tinham aula nenhuma, não. só o TCC. Só o TCC. Meu vida sonho. fácil. Tá vendo? Maravilhoso. E aí a gente ia, né? Ia só até a faculdade, tinha trabalhos, tinha que apresentar algumas coisas, mas não precisava estar lá. Então foi mais tranquilo, não foi essa loucura e loucuragem que todo mundo passou. É porque, assim, o último ano, daqui a uns dias vocês vão viver isso. Daí, quando você entrega, você começa, pô, mas acabou, cara, eu não vou ver mais essa galera todo dia. Começa a ficar muito real mesmo, né, a vida depois disso. E eu sinto falta do pessoal, do dia a dia, do contato, da loucuragem. Eu era muito amiga dos professores, inclusive... são meus amigos até hoje. Puxa-saco que chama. Meu amor, eles não eram puxa-saco. Ah, você tá falando eu deles? Achei que era eles comigo, porque eu sempre fui audaciosa ela. Mas acho que o último ano, assim, pela diversão, talvez. Olha, eu acho que o último ano também. Mas eu acho que o último ano foi o ano mais... Sem dúvidas, o mais louco, como a Gica falou. Mas é uma sensação de... Tô existindo, mas vai dar certo, entendeu? Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. Tipo, eu me lembro nitidamente de eu chegar em casa várias vezes, deitar no chão e falar, se alguém falar comigo, eu grito. E era isso, entendeu? Mas aí depois, cara... Quantas vezes você gritou? Nunca gritei. Eles me respeitavam. Era lindo. E o medo. Chama medo, né? Não, mas de verdade, assim, eu sinto muita falta da convivência que a gente tinha, assim... E inclusive quero falar que a época do TCC também é época de muitas verdades, muitas tretas, mas no final dá tudo certo, entendeu? Depois que você cola grau, você olha, você fala, cara, acabou, sempre entendeu? tem. No TCC sempre tem aquele que não faz nada. Não, mas se não tem, é porque é você, tá? Exato. Só queria dizer. Não queria dizer nada, mas se prepare. Mas assim, tem a parte da treta e isso que é o massa também, né? Que daí você se estressa com você por você não conseguir fazer a sua parte. Daí tem o coleguinha aí, o último ano, sem dúvidas, é o melhor. Eu na verdade, não sei escolher, porque eu não lembro, né? Faz bastante tempo. O último ano é pra testar mesmo. Fala, se você sair inteiro, sem nenhum problema psicológico do último ano, você fez a faculdade toda errada. Volta pro primeiro. E na verdade, assim, eu não sei se vocês tiveram isso, mas a gente tinha uma pressão, eu tinha uma pressão muito grande de tirar 10, assim, eu queria tirar 10. O importante aqui agora é só colar grau, tá? Se a gente Então. chegar até lá, já tá ótimo. Tá errado isso daí, gente. Tem que focar no... Mentira, não foquei. E eu consegui, tá? Só queria deixar claro isso aqui. Tirei 10 com louvor. Palmas, gente. Gente chorando, minha mãe. Ganhou o certificado de melhor aluna. Aconteceu isso aí. Eu nem sabia. Por que será, né? Puxa saco dos professores. Tá bom. Quantas cervejas você precisou pagar pra eles te darem 10? Eles me pagaram. Quanto churrasco você fez? Não fazia churrasco na época. Nossa.
Mas a cerveja, com certeza... Também não, gente. É quebrada. Aqui algum estagiário, ó. É que eu tô olhando pra... Algum estudante tem dinheiro pra cerveja? Eu não sei como, ele brota. Né? Você sai e volta mesmo, mas você não sabe como. Volta com troco ainda, mas hoje vocês tomam esse tal desse corote aí, né? Na minha época era pinga com limão não, é tangue. Nossa, chamava suquinho deve gano. ser ótimo. Letícia, o último ano foi na base do ódio ou do amor? Ambos. Foi uma relação de amor e ódio profunda. Nenhum lado pendeu mais? Não, eu consegui equilibrar, eu acho. Achei bem legal. Sanidade mental é o nome dela. Exatamente, mentira. Mas tudo bem. Não, mas é verdade. Mas eu acho que... Então vamos colocar, foi mais ódio, claro, com certeza. Mas eu acho que, como eu gostava muito do tema do meu TCC... O meu TCC que eu fiz um em grupo e um individual. O meu individual, ele me relaxava, porque era sobre um desenho animado. Então eu sentava pra assistir o desenho e ficava plena, entendeu? Sobre o que era? Lembrou dos 5 anos, né? Vendo Ana Maria Braga e depois TV Globinho, né? Isso, era isso. O meu TCC era sobre a jornada do herói da Princesa Valente. Olha! Fofíssima! Eita. Gêmeas, né? Peguei no verde. E aí, Joha, tu tá no último ano também, por isso a gente quer saber. Qual deles, dos veteranos, te representou mais? Os 3. Que a gente se complementa ali nas nossas relações de ódio. Meu Deus! Mas é verdade, eu acho que é real isso que a gente fala, por causa que os 3 dividem as mesmas amores e ódios ao mesmo tempo. A gente brinca que a gente é mais unido pelo ódio, porque acho que a gente mais odeia as coisas do que a gente ama. Credo, gente. Normal, o ódio depressão. E de repente o ódio pesou o clima aqui, né? Cadê a torta? Gente, não tô enxergando. Vamos chamar um psicólogo? Então, na verdade, o objetivo aqui é fazer, né? As pessoas desistirem antes do último ano. Vocês relembrar os problemas daquela época e ele que está passando. Mas você sabe que eu não lembro, assim, o ódio realmente... eu lembro, assim, que passei raivas, mas isso não me marcou, assim. A parte boa, com certeza, foi maior. Por isso que a sua pele é linda, assim, hoje, né? Passou por isso muita que não tem nenhum problema. Entendi. Eu levo tudo pro estômago. Que bom. Gastrite. Também temos. Agora vamos mexer com alta tensão, hein, gente? E vocês acharam que não iam ser sabatinados hoje, né? Jesus. Que medo. É o Joha que vai responder primeiro, porque ele ainda tá na graduação, né? Então, responde pra gente. É verdade que a faculdade é a fábrica da discórdia? A mais pura verdade. Lê, tu também saiu há pouco tempo do curso. Então conta aí, dava muita treta? Muita treta, realmente. Gica, dá pra contar nos dedos as brigas ou deu pra escrever um livro? Deu pra fazer volume 1 e volume 2. É verdade que vocês só ficam fazendo panfletinho de ofertas? Glória a Deus, as ofertas. Não, nunca fiz. Não, já fiz. Decide. Ou fez ou não fez? Fiz. Eu acho que eu nunca fiz. Tô pensando aqui, isso é um momento de glória aqui. Nossa, não. Você tem que fazer de classificar de carro. Aquela letrinha miudinha ali. Nunca passei aquilo por isso. Ali, não, eu tô me sentindo emocionada aqui, gente. Realmente. Já fiz. Não, nunca fiz. Olha. Varejo é uma coisa que eu não sei se eu quero trabalhar um dia ainda, porque é louco. Já aconteceu de ter que fazer e... Inteligente. Não. Letícia, trabalhar com mídias sociais é só ficar respondendo clientes no Facebook? Claro. Inclusive, todo mundo acha que eu só fico no Facebook. É bem legal isso. Inclusive pai e mãe, né? Ou assim, por que você não me respondeu no WhatsApp? Você fica o dia inteiro na rede social? É isso. O que porque dizer eu não sou obrigada. Responde assim. Não, realmente é porque eu não sou obrigada. O que dizer sobre cliente que só pede alteração na arte? Senta e chora. É isso. Existe? Nunca nem vi, né? Na verdade, eles não existem. Essa ideia, vocês criaram. Isso daí é mentira, gente. Fake news. Aprova tudo na primeira. Aprova tudo na primeira. Nunca fiz uma alteração. Publicitário vem pra faculdade pra estudar ou pra desfilar o look do dia? Gente, se as pessoas estavam esperando... Se as pessoas estavam esperando o look do dia, na minha época, ela tava... Porque o look do dia era... Estava limpa, peguei e fui.
Eu também era gera assim. depressão. Eu não era muito de pensar nisso aí, não. Não, aí é na direito, verdade, isso aí- vocês estão confundindo. Mas eu acho engraçado porque vocês devem comprar tudo na mesma loja, na mesma marca, né? Porque publicitário tem quase tudo no mesmo estilo. As roupas tudo larga, A gente tudo tem meio 2 colorida. exemplos aqui, né? Os Eu compro xadrezinho. nas internet. Renner me patrocina. Riachuelo, tamo aí. De onde vem a criatividade de vocês? Do cérebro. Ai, sai Temos depois alguém que não é muito. Alguém aqui não é muito criativo, como podemos perceber. Não, mas ele assim, tem alguns Não, meses mas pra acho conseguir que concluir tem que isso. vir, geralmente. É uma mistura da mente e o coração ao mesmo tempo. Porque... leitura poético também é agora. bom. Frase de para-choque de caminhão. Sabe o que acontece? Na verdade, o publicitário nada mais é do que pessoas que pegam informações do dia a dia e transformam em ideias publicitárias. Insights, né? É insight o tempo todo. A gente só é observador e traz isso, entendeu? Plutão já dizia antes de Cristo que na publicidade nada se cria, tudo se copia. Então... Viu? Eu achei que isso daí era... Eu achava que a dica que era de lá de trás. Não posso falar um palavrão. Ah, uma pena, né? Eu achei que era Clarice Lispector isso. Parafraseando. Quem é Cório? Deus o livre. Esse nome não deve ser mencionado nesta conversa. Isso foi Deus foi lá e inventou o Photoshop e o Illustrator. Daí veio aquele que não... O que não podemos nominar... Inventou o Cório e falou, vou colocar isso aqui e toda empresa de mídia só vai... as máquinas só vão poder rodar se colocar no Corel, né? Salva no Corel. Mas, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com a saúde mental de vocês. É isso, obrigada. O que dizer dos famosos sobrinhos? Eu tenho sobrinho. Olha o nível de humor dos xadrezinhos. Mais ou menos aqui. Não, eu acho que se tem conhecimento, tá valendo, né? Eu também sou sobrinha de alguém, às vezes eu faço alguns trabalhos. Exatamente. Mas eu não gosto de atender parente. Eu já sempre tiro. Mas, gente, né? Mas sempre olha, você tem falou um assim, sobrinho, né? Você falou assim, não, mas sobrinho meu sobrinho faz. Eu falei, então vai. Então faz. Vai. Por causa que depois pode ser encheção de saco pra você. Então vai, ele vai fazer, então deixa ele fazer, que daí pelo menos você não se incomoda. É melhor, às vezes. E como lidar quando você faz uma arte toda pensada na semiótica e o cliente muda tudo? E agora? Gente, dá Senta vontade de ou chorar. chora? Essa é a hora que eu faço aquilo que a minha mãe falou, entendeu? É que assim, a gente não usa... Primeira coisa que você tem que entender do cliente, na hora de apresentar não adianta usar semiótica, nem nada. Você chega lá e vai mostrar, ele vai dizer, é ele que vai dizer no fim. Então, às vezes, você pode provar que o jeito que ele quer dá errado. E Atenção, acadêmicos. Isso, daí ele vai olhar, não, eu quero assim, então beleza, você assina aqui, que você quer assim? Sim. Não deu muito certo, né? Sim, claro, porque a gente tinha um embasamento, não é só a questão de ser bonito ou não, né? Mas é só ter fé. Tatuagem obrigatória na faculdade mesmo ou depois? Eu fiz a minha bem depois. Eu não tenho. Eu coloquei piercing durante a faculdade. A só. Letícia representa o 1% dos acadêmicos. Mas você sabe que quando eu, Jefferson e a Ju chegávamos para algum atendimento, as pessoas ficavam um pouco chocadas, assim, que a gente não tinha o braço todo tatuado e tal, né? Mas eu fiz Uma cruz nas costas. aqui no rosto, né? Um negócio assim, um yo, né? Mas eu acho que atualmente faz parte do currículo, assim. Eu fiz a minha primeira no primeiro ano de faculdade. Aí, Coloquei ela agora no primeiro ano de calouro, faculdade. era matéria obrigatória da tatuagem. É isso aí, eu demorei. Ia fazer uma a cada ano da faculdade, mas daí o tatuador quer dinheiro pra fazer. Eu nunca vi isso. Eu também, quando descobri que tinha que pagar, fiquei chateadíssima. Nossa, mas é uma pena. Vocês têm alguma coisa contra o português para só ficarem falando job ao invés de trabalho e card ao invés de publicação do Facebook? Gente, mas a publicação do Facebook... Até eu falar isso, publicação do Facebook... Para o Facebook já passou muito tempo, tem que ser card. Português, linda, tu odeia? Nossa! Não, alguns eu gosto. Tipo, a Ju, que é minha sócia, eu gosto. Agora, umas alunas dela... Eu vou daqui a pouco. O português e o inglês sempre caminham juntos em Shallow Now. Sempre Demorou pra aparecer essa aqui, gente. Quem é Philip Kotler? O deus do marketing. Ele na verdade é que guia todo mundo aí, ele tem muitos insights, ele consegue trazer pra gente, né, réis mortais,
muita informação. Então, ele leva todo mundo aí, tanto para o marketing quanto para a publicidade, administração. O cara comanda. Ele manja da área. A Letícia que criou praticamente um setor de marketing do zero. Quanto ele influenciou no seu trabalho, Letícia? Demais. Na verdade, eu não sabia que ele existia até eu entrar lá, entendeu? Burra. É isso. Ah, não, mas Porque, é normal. Não, aí quando eu descobri, assim, tipo, ele norteava tudo e tal. E, na verdade, no começo eu fiquei bem psicopata. Queria ler tudo exatamente ao mesmo tempo. Anda com... Mas embaixo do braço. Tipo Bíblia, tá ligado? Mas aí depois eu fui dando uma acalmada e fui... Mas ele influencia bastante. Atenção, acadêmicos. Acho bom vocês começarem Estudem Philip Kotler. Sim, 4.0. Eu não sei, deve estar no 4.10 já. Não, tá no 4.0 ainda. Ainda? Nossa, que fraco. Ainda estamos em 1950, Atrasado, né? Kotler. Qual é o sentimento de ver a impressão que acabou de chegar da gráfica e ver que foi a versão errada? O quê, minha filha? Não fala uma coisa dessa, não fala. Já me gelei inteira aqui. Aquilo que também não deve ser nomeado. Não. Olha, isso daí... Às vezes eu tenho até medo de tantas revisões que a gente faz, mas quando chega... O duro é quando vai direto pro cliente. Aí meu amigo, Já teve alguma experiência assim, Lê? Nossa, na verdade, no último lugar que eu trabalhei, eu era o próprio cliente. Então, chegava direto, tipo, eu fazia, né? E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu revisei o material 15 vezes. Era um folder com dobra. Chegou a parte de dentro sem nada. Eu ia falar, não, mas é assim. Não, mas é mesmo. É pra você escrever. Só que Era, aí imagine ficou sem você nada, mesmo. dava pra imprimir de volta. Aí eu peguei, olhei pra aquilo, né? Meu chefe na minha frente, com toda aquela expectativa, porque era um material bem importante. Eu olhei pra ele, então, a gente não vai poder usar amanhã. Acho que a gente vai ter que estar usando daqui muitos dias, vários dias, inclusive. Porque na publicidade não importa o tempo que você tenha. Sempre vai ficar pra última hora. Exatamente. Exatamente. É difícil. O cliente também sempre pede na última hora. E sempre aprova na última hora. Sim! E como nem tudo são flores, vocês terão que citar 3 pontos positivos e 3 negativos da profissão. Valendo. As mulheres primeiro. Lá vem. Eu pensei que ele ia falar mulheres. Pontos positivos. Conhecimento, assim, você conhece muitas pessoas, é legal. Amadurecimento. E churrasco. E que você faz churrasco, né? Faz às vezes sentido. tem. Tá. O ponto negativo é estresse. Estresse. Alteração? E alteração. Que é um estresse. Lê. Ponto positivo, eu acho que a gente tem, dentro dos nossos limites, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, a gente tem muita liberdade para fazer aquilo que a gente gosta. Por mais que às vezes o cliente não vai aprovar, e aí a gente chora litros, fala algumas palavras erradas, né? Mas a gente supera. Segundo ponto positivo, as pessoas que você conhece, assim como a Dica falou, eu acho que é fundamental, assim. Sem dúvidas, são pessoas que você conversa e você extrai muito conhecimento delas mesmo sem querer. Às vezes você tá falando, sei lá, de um tênis, velho. Você começa, vai e só vai. É isso. As pessoas e o último ponto... Cara, não sei. Eu acho que o publicitário é um ser feliz. Mesmo estressado, ele é feliz. Eu sou feliz. Eu O publicitário é feliz. Que lindo. Ou é porque você é aquele 1%, né, que a gente Não, falou antes. não, mas é verdade. Vai dizer que Sim, não. A gente mas é muito gostoso. feliz. Eu sou feliz. Quando você vê a ideia pronta, sabe? Cara, o negócio deu certo. É um negócio, assim, sensacional. É verdade. Feliz. Agora, negativos. Estresse? Mentira. Não, verdade. Mas Tem que decidir, né, Tícia? Assim, eu sou bem indecisa, como vocês fizeram. Alteração, sem dúvidas. E tudo fica pra última hora, mesmo que você planeje com 6 meses de antecedência. Entendi. A marca registrada, né? Sim. Mas às vezes a culpa não é nossa. Quero deixar claro aqui que não é culpa Às do vezes ninguém nem segue o planejamento. Assim. Não é isso. Todo o planejamento pra nada, né? Tá lindo. Existe. Ótimo, guarda. Existe uma energia, assim, ó. Esse planejamento é para 6 meses. 2 dias antes vai dar errado. Tá ali. É isso. Vai lá, Johanna. Cara, eu acho que primeiro é igual todo mundo falou, é as pessoas que você conhece, o conhecimento que você adquire com elas, o networking. Viu, publicitarinho? Olha o inglês aí. Segundo, eu acho que é justamente... O segundo é não ter que usar o português, né? É isso. Às vezes. Esse negócio de licença poética é mentira, tá? Deixa isso. A publicidade não tem licença poética nenhuma. Exatamente. Não, mas acho que o segundo, assim,
Deixa eu pensar aqui, porque... Não tem. Não tem. Não tem, ele não tem. É porque Ele assim, já parou no primeiro. Gente, vocês estão perguntando 3 coisas positivas pro acadêmico que anda se arrastando pelo corredor, porque ele tá fazendo Anda TCC. desmaiado, Ele né? anda desmaiado, então... Positivo pra ele é terminar o TCC. É terminar o TCC. Exatamente. Acho que o segundo pode colocar o terminar o TCC. E o terceiro que a gente tem 15 dias pra comemorar o dia do publicitário por ano. A gente tem o dia do publicitário, a gente tem o dia do criador, a gente tem o dia dia da de propaganda, comer dia esses dias, né? Dia da propaganda, dia da Exatamente. mídia, dia do pombo. Um dia antes vocês nem comem, né? Porque vocês já vão pra agência Não. esperando as comidas que vão vir. Ah, e os eventos dos veículos de comunicação. Isso é muito bom, inclusive, E veículo de comunicação. A Cris, ela veio, tá- ela diminuiu um pouco, né? Podia voltar. E pontos negativos, pressão, estresse e estresse. Vou copiar a dica. Agora vocês vão utilizar essa canetinha e papel que vocês têm em mão. Preparados? Por último, vocês têm 5 segundos para fazerem uma frase criativa. Mas nem... Vamos lá. 5, Tá de brincadeira com a minha cara. 3, 2, 1. Um ponto de interrogação? Sim, quer mais criativo que isso? É o que tá passando na sua cabeça temos. agora. O redator não atendeu isso minha é uma ligação. coisa. Ah, pelo Isso amor aí, de isso é uma Deus. das coisas que pedem toda hora. Viu? Escreve um textinho aí bem criativo pra mim, não? Você não consegue fazer um slogan aí? Não. Tudo é inha, sabe, na publicidade. Textinho, artezinha, desenho. Publicitáriozinho, né? Tem, alguns. Eu adoro quando vem assim, tipo, por exemplo, é meio-dia. Aí, a gente vai esperar você fazer, então, aquele textinho pra 1h30? Pode ser? Adoro. Sim, eu nem quero almoçar, querida. Não, assim, minha sobremesa, horário isso de aí, almoço ixi. não tenho. Nem preciso, né? E o primeiro expectativa versus realidade vai se encerrando por aqui. Ah, tá triste. Por isso nós queríamos que cada um de vocês deixasse um recado com um restinho de esperança para quem está terminando a graduação. E também para quem está pensando em começar publicidade e propaganda. Começando com você, Dica. Bebam água e façam exercícios. Trabalhem a mente. É, viva a sociedade alternativa. Tua vez, Lê. Ah, você vai ser muito feliz. Foca nisso, entendeu? Você vai ser um feliz estressado. Vai ser lindo. No final tudo vai ser lindo. E por último você, Jorra, que ainda nem saiu da faculdade. Não desistam. Vai lá. Um dia termina. Vai dar certo. Aguenta. Cara, tem uma fase que me marcou muito no início da faculdade, que foi o que uma professora me disse. Todo dia você vai ter que colocar uma bota e matar um leão, então... Mas matar Não. leão com bota? Valeu com bota. É. Dependendo, se a sério. pessoa tiver um chulé muito forte. Pode talvez ser, consiga. né? Desmaia, pelo menos. Pisa na cobra, mata leão, engole lagarto, faz o que você quiser e aguenta. Jesus amado, fica um pouco de medo agora, hein? Gente, é porque ele tá desmaiado, ele não pensa no que ele tá entendi. falando realmente. Esperamos que você, ouvinte, faça uma boa escolha ao entrar na faculdade, que seja feliz na profissão. O Expectativa versus Realidade, versão publicidade e propaganda, termina aqui. Mas te esperamos na próxima. E quem fez essa edição correr nos bastidores fomos nós, Amanda Batagim e Laura Bombazar na apresentação. E Felipe Dilkin na técnica. Até a próxima, galera do trampo. Tchau, gente! Uhul!